Desperta a cidade das flores, que almejam por vir triunfal, bandeira de todas as cores, no peito um só ideal, sentindo na alma o valor do bem que o progresso nos traz. Somos seus filhos felizes, lutamos em busca da paz. Foi aqui que tudo começou. A primeira capela, construída na área que depois virou Suzano, está ligada à exploração de ouro na região de Cagaçu, que depois foi chamada de Itaiaçupeba, e por último Baruel. No início do século XVIII, 1720 mais ou menos, um padre veio aqui e decidiu construir uma capela em homenagem à Nossa Senhora da Piedade. O nome do povoado Baruel tem suas origens no sobrenome do pirata Henry Baruel. Por volta de 1750, vem para cá e se estabelece um morador descendente do pirata Baruel, que acabou sendo largado aqui na costa brasileira e foi cuidado pela família do índio Tibiriçá. Ele acaba casando com uma das filhas do índio Tibiriçá. Isso faz com que, com o correr do tempo, ele se tornasse uma daquelas famílias mais poderosas de toda a região. Isso acabou mudando o nome do local de Itaiaçupeba para Baruel. Em 1870 já havia a estrada de ferro Santos-Jundiaí do Barão de Mauá. A expectativa era de que ele construísse a ferrovia São Paulo-Rio de Janeiro, que passaria pelo Baruel. Mas, como ele desistiu, os ingleses decidiram construí-la próximo aos Campos de Mirambava, região que ficava a 15 quilômetros do Baruel. Ele saía de São Paulo direto em linha reta para Mogi das Cruzes, de lá para o Rio de Janeiro. Com a estrada de ferro lá na região, entre o rio Guaió e o rio Itaiaçupeba-Mirim, foi construído uma parada de trem, porque os trens precisavam de lenha, e deram o nome de Piedade, em homenagem à capela do Baruel. Naquele tempo já vivia por ali a família de Roberto Bianchi. Em 1916 ele restaurou a capela de Nossa Senhora da Piedade. Foi neste ano que começou a tradição da festa do Baruel,
que até hoje é mantida com uma caminhada que sai do centro para o vilarejo. A caminhada saía ali da Barão de Jaceguá e da casa da minha prima Cidinha. Hoje ela é falecida. Ela começou assim, acho que tinha umas 5, 6 primas. E meu pai tinha a casa no sítio. Aí ele esperava minhas primas, a caminhada, com um cafezinho. Porque ele falava, elas vieram cedo, né? Precisa comer alguma coisa. Primeiro começou com um cafezinho preto, simples. Depois ele fazia um lanchinho. Aí eu sei que tomou tal vulto que virou na caminhada que é hoje. E fazem o café, né? Dá para todo o pessoal da caminhada. A festa era Nossa Senhora da Piedade, em louvor ao Divino Espírito Santo. Depois, a família Bianchi decidiu migrar para onde hoje é o centro da cidade. As netas de Roberto Bianchi se recordam da época em que a família morava num casarão na esquina da Felício de Camargo com Rua Benjamin Constant. Nessa calçada do meu avô, que é a praça que a gente fala, pegava a ponta, né, da praça e ia até quase a outra rua, porque era Marechal. A gente sentava nas guias, andava de bicicleta, com aquelas calças de pijama por baixo, com minhas amigas, era assim. Então era muito, assim, de se reunir, sabe, naquele ponto. Sempre eles na janela, sabe, meu avô, minha avó, para ver, para cumprimentar, né, quem passasse, sabe. Ele era muito querido. Então a gente ficava lá, tem um pomar enorme, a gente ficava, como a minha irmã falou, ficávamos no meio das frutas, e minha avó ficava controlando que não podia ir no pé de romã, não podia fazer isso, laranja, não sei o quê, mas tive uma infância muito boa, eles eram formidáveis. Pretendo ficar por aqui até a hora que Deus quiser. Em 1879, o português Antônio Marques Figueira, que trabalhava na Estrada de Ferro, veio morar em Suzano. Construiu uma casa próximo à estação, imóvel que hoje abriga o Museu da Memória de Suzano. A gente usa esse casarão hoje para contar a história da nossa cidade de Suzano, né? Apesar dela começar lá no Baruel, como a maioria das pessoas conhecem, o centro de Suzano passou a ser aqui, justamente por causa da Estrada de Ferro. Então, esse casarão hoje, super justo, a gente abrigar a história da cidade de Suzano, que é muito importante, onde a gente pode mostrar tudo isso para os cidadãos, para os munícipes suzanenses, né? Marques Figueira, junto com outros moradores, conseguiram a fundação oficial da vila em 11 de dezembro de 1890, mesmo ano da aprovação do arruamento. O povoado passou a ser chamado então de Vila da Concórdia. Em 1891 foi inaugurada a estação de passageiros Parada Piedade. Mais tarde, a construção da estação de alvenaria foi autorizada pelo engenheiro Joaquim Augusto Suzano Brandão. Em 22 de dezembro de 1907, teve a troca da placa da estação Piedade para Suzano. Mas somente um ano depois que a Vila da Concórdia passou a se chamar definitivamente Suzano. A atual estação de Suzano, desde abril de 1994, é administrada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Em 2016, ela foi revitalizada e atualmente cerca de 78 mil pessoas circulam pela estação em dias úteis. Suzano começou a crescer impulsionada pela estação de trem e ao redor da Capela de São Sebastião do Guaió, hoje matriz de Suzano. No lugar onde está agora a igreja matriz, havia a capela, fotografias antigas mostram essa capela muito bonita, que não foi preservada, era um lugar histórico de ponto de partida, não? de Suzano, foi destruída, foram levados os bancos para o Baruel, foi levado a torre, o sino para o Baruel, e foi no 1950 os padres oblatos americanos decidiram de construir uma nova igreja. Essa nova igreja tem uma arquitetura muito avançada, ousada. O arco foi construído pelos irmãos Marcolongo, e assim esta igreja hoje está dando o cartão postal da cidade. E o padroeiro continua a ser São Sebastião.
Em dezembro de 1919, a Vila de Suzano se tornou distrito de Mogi das Cruzes, mas o ato oficial só ocorreu em maio de 1920. Passou a se chamar Distrito de Paz de Suzano. A emancipação político-administrativa veio em 1949, ano em que foi eleito o primeiro prefeito de Suzano, Abdo Rachid, junto com a Câmara composta por 13 vereadores. Quando foi crescer, foi desenvolvendo, nós íamos chegar aqui e tal, vamos crescer até que houve uma confusão muito grande, que todo mundo queria a emancipação de Suzano. E essa emancipação ocorreu em 1948, plebiscito, autorizado pelo governo Demar de Barros Filho, que era o governador do estado de São Paulo. Inclusive, houve esse plebiscito e Suzano se tornou município autônomo. Suzano foi fundado em 48, não 49. Tá? Na história tem o decreto, qualquer um pode consultar. Decreto estadual 233, editado em dezembro de 48, assinado pela Demar de Barros Filho. Aí Suzano se tornou município. A posse foi hoje, foi na antiga Soberana. A padaria Soberana da Praça, antigamente era Cine Suzano, da família Bianchi, não tinha nada o Cine Saci, era Cine Suzano e o senhor Bianchi doou para fazer a posse ali. A primeira legislatura, a segunda e a terceira, Abdo Rachid, Alberto Pedro Martins, João Alves Machado, foi sofrido. O Suzano estava começando, não tinha renda, era rural isso aqui. Então foi por amor à cidade mesmo. Ele pegou essa prefeitura de Mogi das Cruzes, um burro, uma carroça e 200 conto. Isso que Mogi deu quando o Suzano passou a município. Tadeu José de Moraes foi o primeiro presidente da Câmara de Suzano. Ele presidiu a primeira sessão de instalação. Na época, o legislativo ficava no prédio da prefeitura, na rua Marechal Deodoro. Em 1961, aos 62 anos, Tadeu transformou um sonho em realidade, lançando o jornal A Comarca de Suzano, que mais tarde veio a se chamar Diário de Suzano. Muitos imigrantes que chegaram ao Brasil acabaram se instalando aqui na cidade. Os italianos foram o maior grupo de imigrantes que vieram para o estado de São Paulo, né? Então Suzano tem uma participação bastante expressiva nisso, né? Os japoneses é um outro grupo bem expressivo na cidade, né? É uma imigração mais recente, né? Ela aconteceu em Suzano a partir de 1921. Outros grupos que vieram para a cidade, em menor quantidade, mas ainda assim bastante expressivos, são de libaneses, né? Bastante ligado ao comércio, bastante ligado à indústria. Também tem grupos de chineses, grupos de suíços, grupos de poloneses, né? Outras duas expressões importantes dessa vinda, desse movimento para Suzano, que são de nordestinos e de africanos. O primeiro japonês a se estabelecer em Suzano foi Kisako Agihara. Em 10 de março de 1914, Kisako, com 47 anos, e Haru, com 42 anos, saíam do porto de Kobe no navio Wakasa Maru rumo ao Brasil, instalando-se a partir de 1921 na cidade de Suzano, mais precisamente no bairro do Guaió, a 4 quilômetros da estação de trem. Os Agiharas, primeiros imigrantes japoneses na cidade de Suzano, deram início então à pioneira cultura de chá e posteriormente de arroz, morango, pêssego e caqui. Em fevereiro de 1938, imigrantes japoneses fundaram a Associação de Pais Japoneses da cidade de Suzano. Ao longo dos anos, o nome da associação foi mudando e hoje ela é conhecida como Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo. Por coincidência ou não, Kisako Hagihara era vizinho do meu avô lá no Japão, lá na província de Shizuoka-ken, na cidade de Numazu. Eles eram vizinhos lá. E aí Kisako Hagihara chegou em 21 aqui
em Suzano, e a convite dele meu avô chegou no dia 7 de setembro de 1925. A fundação no início foi uma associação de pais, né, para poder criar a escola de língua japonesa para que os filhos dos japoneses tivessem a oportunidade de aprender o japonês. Muitos vieram sem a pretensão de criar vínculos com a cidade, mas acabaram constituindo família e fincando raízes por aqui. A agricultura sempre foi o forte dessas famílias. Foi crescendo o número de japoneses presentes aqui no município, chegando a uma quantidade de 1.240 e poucas famílias aqui próximo à área central do município, que futuramente seria o município, a cidade de Suzano. Em estabelecimentos rurais, nós temos algo em torno de 180 propriedades com uma certa atividade do segmento de hortaliças. O templo budista de Suzano, que fica na Casa Branca, também é um local de muita tradição. Só pela imagem dá para perceber a riqueza cultural. Quem fundou essa seita do budismo aqui no Brasil foi meu avô. Meu pai falou assim, alguém da família vai virar monge. Aí eu virei monge, meu filho virou monge, ele foi batizado em Japão também. Minha mulher também é monge já. Não, agora meu filho já é quarta geração de monge. Porque eu vim aqui em Suzano, tinha 11 mil habitantes e 12 carros. E agora? 300 e poucos mil habitantes e quantos mil carros tem, né? Suzano cresceu demais. Famílias chinesas também construíram patrimônio e ajudaram a cidade a progredir economicamente. A família Tung chegou ao Brasil no começo de 1960. Bom, meu avô Tung Yashi veio para o Brasil no começo da década de 60, 61, 62, e se instalou já na região de Suzano, só que ele começou em Palmeiras. Hoje, onde a gente fica, na Chácara Nova Suzano, é a região que depois de um mês ele se mudou. Ele já se instalou aqui, começou a abrir uma pequena lavoura e começou a crescer e expandir com essa lavoura. Então onde ele tinha lavoura, que era todo o terreno aqui, ele transformou em granja. A de pão de queijo já começou na segunda geração. Meu pai montou uma pequena fábrica na época de pão de queijo para fazer essa venda. Daí já começa a parte da segunda geração, onde entra a massa X. A massa X já começa a ser nessa segunda geração. Os Chiang também construíram a vida por aqui. Meus avós vieram de Taiwan para o Brasil em 62. Chegando aqui no Brasil, eles já vieram com a ideia de produzir esse macarrão de arroz. Por quê? Eles já tinham informações de que o Brasil era um produtor de arroz e que aqui já existia uma comunidade japonesa muito grande. O local onde eles fixaram residência foi na Vila Ipelândia, que é um bairro bastante conhecido pela comunidade japonesa. O meu avô é um dos fundadores da Associação Chinesa de Suzano. Essa associação, nessa época, contribuiu muito com isso, né? Em ensinar um pouco a culinária chinesa, a língua chinesa. A minha geração, a gente está tentando aos poucos voltar também com essas atividades. Nordestinos como o comerciante Tonhão adotaram a cidade como seu porto seguro. Ele veio do Ceará com 18 anos, passou pelo ABC e se instalou em Suzano com a esposa e filha. Com 49 anos eu já estava finalizando para aposentar, sabe? E já tinha dado o tempo de serviço. Aí surgiu essa oportunidade da casinha lá, falida, peguei e comprei. Essa Casa do Norte, que é a 1. Trabalhei lá uns 3 anos e meio, o negócio cresceu, eu vi que tinha progresso, eu falei, eu vou tentar montar mais uma. Toda a gratidão que eu tenho a Deus, eu tenho a Suzano. Me recolheu para cá, me deu suporte para trabalhar, criar minha família boa, minha esposa, minha filha. E a amizade que eu tenho aí na cidade, até eu às vezes fico assim, impressionado, porque o cara que veio lá do norte,
e buscar conquistar a amizade que eu conquistei na cidade de Suzano. Hoje eu tenho o orgulho de ter o título de cidadão suzanense que eu recebi em 2019. Isso para mim é gratificante, né? Os negros, representados por movimentos como o Negro Sim, mostram a diversidade existente nesta cidade das flores. Nós tivemos o primeiro vereador, José de Souza Cândido, que vinha do movimento das igrejas católicas e foi o primeiro vereador negro na cidade de Suzano. De 92 para cá, começou a surgir as políticas públicas para a população negra de Suzano. E aí o movimento negro começou a se organizar, a população negra começou a conhecer o que era negros e negras na cidade de Suzano. E uma das ações mais importantes do movimento negro foi a inauguração do pavilhão Zumbi dos Palmares. Mas antes do Zumbi dos Palmares, nós tivemos o primeiro prefeito negro da cidade de Suzano, que foi Marcelo de Souza Cândido, que foi através do primeiro prefeito negro, a gente conseguiu pautar as demandas do movimento negro e do CPD Negro Sim na cidade de Suzano. Os anos foram passando, a cidade crescendo e se desenvolvendo. Eu sou um homem feliz, porque aqui eu construí a minha vida e a minha família. Mas na cidade eu tenho convicção que eu deixei um bom legado. Poupa Tempo é uma conquista importante, o Senai é uma conquista importante, a CPTM é uma conquista importante, o viaduto Leão Pfeffer é uma conquista importante. O Parque Municipal é uma área de 1 milhão de metros quadrados que eu comprei do governo federal. Eu sempre digo que se eu cheguei onde cheguei, e não cheguei ainda, porque eu vou continuar trabalhando, eu devo a Deus e ao povo de Suzano. Mas eu sempre digo também que o ponto de partida é igual para todos. A chegada depende de cada um, depende de você ser trabalhador, determinado. Marcelo Cândido, filho do falecido José Cândido, também passou pelo executivo da cidade. A minha vinda para cá eu devo a meu pai. Meu pai veio como operário para Suzano no início da década ou melhor, no final da década de 60. E acabou sendo visto como uma liderança importante, uma liderança comunitária. Ele disputou a primeira eleição em 1982. Ele não foi eleito, teve uma grande votação, não foi eleito. Na seguinte, em 88, aí ele se elegeu vereador pela primeira vez. A Faculdade Piaget foi uma obra do meu governo. Não porque ele seja uma obra pública, não é isso. Mas quem fez o edital e colocou esse edital internacionalmente para ser apreciado, para oferecer um terreno para a construção da universidade, fui eu. E hoje o Centro Universitário Piaget é uma das referências de formação aqui na cidade. Ao lado tem o Instituto Federal, que também foi uma conquista durante o meu governo, e a área ao lado do Instituto Federal foi doada por meu governo para a FATEC, Urbanização, Ensino Superior e Tecnológico. Essas são as grandes marcas e também a participação popular. Hoje, Suzano tem à frente Rodrigo Achiuchi, que comanda uma cidade com cerca de 330 mil habitantes. Eu tenho muitas lembranças da cidade de Suzano, desde a minha infância, da juventude. Eu sou aquele suzanense que ia no Cochicho, que ia na NDO, que ia no Portela assistir jogo de vôlei, aquele que andava de skate e bicicleta aqui nas ruas. Eu sou um suzanense que ia no Mirambava, eu sou aquele suzanense que ia nos bairros junto com meu pai. Enfim, eu conheço Suzano desde a minha existência. Com muito orgulho, eu sou o presidente que mais vezes ficou à frente do Condemate. Então eu posso falar com muita propriedade que Suzano é uma das cidades mais prósperas, não só aqui do Alto Tietê, como do nosso estado de São Paulo e do país. Então nós estamos preparando Suzano do presente, respeitando a história do passado, mas também com muito planejamento, com obras que estão sendo colocadas aqui na cidade, visando o futuro. Quando eu entrego uma UPA, quando eu entrego a Marginal do Una, quando a gente tem um projeto novo da Nova, Roberto Simonsi, quando eu faço o Trevo do Dona Benta, quando a gente agora vai lançar uma obra importante lá na Zona Sul, lá em Palmeiras, que é o terminal de ônibus, junto com uma nova UPA que vai chegar em Palmeiras também, quando a gente tem a reformulação total da Santa Casa, entrega dos hospitais, do HC, que vai se tornar o Hospital do Alto Tietê, quando a gente vê também um novo hospital federal com verba municipal tomando porte aqui na cidade. Parabéns, Suzano, parabéns por 74 anos, Deus abençoe.
Percorrendo a Inditibiçá, é possível ver a quantidade de indústrias instaladas na cidade e às margens da rodovia. Muitas vieram para cá no mandato de Pedro Miyahira. Em 11 de julho de 72 foi firmado um tratado de irmandade com a cidade de Komatsu, né, que também é o nome da fábrica de tratores, por uma idealização que ele teve junto com as outras pessoas aqui de Suzano, né, especialmente a colônia japonesa, de trazer investimentos externos para cá. Ele, junto com alguns membros da colônia japonesa, foram lá para o Japão e também para o Sudeste Asiático, para que eles pudessem conhecer os empresários, as indústrias e convidá-los a investir no Brasil. Mas não perder essa característica agrícola, que é muito peculiar da colônia japonesa, no nosso cinturão verde, mas também transformar a cidade numa cidade agroindustrial. A Suzano é uma das principais empresas da cidade. Ela chegou por aqui na década de 50. A Suzano é uma empresa quase centenária. Seu fundador, um ucraniano, o Sr. Leon Pfeffer, recém-chegado ao Brasil, constituiu a nossa empresa. Na década de 50, em 1955, essas histórias se fundiram com o município, quando, buscando alternativas para evitar a importação de matérias-primas, aqui no nosso município desenvolveu uma tecnologia para a fabricação de papel com base em florestas plantadas, no caso eucalipto. E essa história de sucesso, ela seguiu o município de Suzano crescendo e se convertendo no que hoje vivemos, e a empresa Suzano se tornando a maior produtora mundial de celulose e uma das maiores produtoras de papel da América Latina. O tradicional Sindicato dos Metalúrgicos está na cidade há mais de 30 anos e acompanhou essa evolução industrial. A luta continua sendo por melhorias na qualidade de vida dos trabalhadores. Então a luta nossa é para que tenha mais empregos na cidade, que as pessoas possam se qualificar melhor na cidade. Estamos com muitos planos aí para que a gente possa fazer com que mais trabalhadores possam ter a chance de trabalhar nas empresas. Atualmente, o Suzano tem agronegócio, indústria e comércio fortes. Na nossa região aqui, a cidade de Suzano tem um dos comércios mais fortes e movimentados. Hoje a gente não compreende só a nossa população, tem bastante consumidor que vem de outras cidades. Hoje aqui na cidade a gente tem aproximadamente 32 mil empresas abertas, né? Dessas 32 mil, nós temos aí por volta de 20 mil MEIs, 8.500 microempresas e 3.200 empresas ali divididas entre as empresas de pequeno porte e grande porte. O comércio ficou ainda mais forte quando, nos anos 2000, foi instalado o primeiro shopping center em Suzano, que trouxe geração de renda e valorização imobiliária. Na década de 90, Suzano ficou conhecida como a capital do vôlei, e depois o Suzano Vôlei voltou a se destacar. No esporte, os campeonatos de várzea continuam marcando a vida de muitos jogadores aos finais de semana. A história foi se construindo e o progresso aos poucos foi chegando. Quem nasceu por aqui lembra das ruas de terra, os passeios na Praça Matriz e várias outras passagens que fizeram de Suzano a cidade que é hoje. Na época que eu nasci, na época que eu brincava, até não sei, 8, 10 anos, não sei exatamente, não tinha uma rua pavimentada, era tudo terra, né? Tudo terra. Inclusive a Praça João Pessoa, que tinha a igrejinha pequena, essa que derrubaram a torre quando a gente estava lá brincando, o chão era de terra, a gente jogava bola de gude na terra, então minha infância foi toda ali. Na época que eu era moleque, criança, não tinha nem supermercado em Suzano, eram as vendinhas, aquelas vendinhas que a gente comprava coisa a granel, né? Pegava
tinha um saco de arroz, feijão, seja lá o que for, o dono da vendinha vinha com uma concha, pesava, era tudo a granel, não tinha nada, nem embalagem pronta, né? Então, nesse sentido, cresceu bastante. Meu pai fez a terceira casa do bairro chamado Jardim Imperador. Então, para chegar ao centro da cidade, onde vivia, onde o senhor Irineu viveu com os amigos, era uma dificuldade. Nós tínhamos que vir com o sapato amarrado no pescoço, as meias dentro. A gente tinha que chegar, já que chegando hoje, tem um Hospital Santa Maria, ali tem um córrego maravilhoso, lavávamos o pé ali, calçava aí sim, para você chegar na cidade, na missa, ou nos passeios pela footing que fazíamos no domingo. Olha, a minha cidade é maravilhosa. Eu tentei sair de Suzano, consegui ficar uns meses, ou quase nem um ano fora de Suzano, voltei correndo, porque realmente é aqui que eu vivo, então é um orgulho ser suzanense. Viemos para Suzano em 1947. A diversão que nós tínhamos era apenas o cinema, o Cine Suzano, que depois ele se encerrou as atividades em 1957, que em julho de 57 foi inaugurado o Cine Saci. Ariovaldo Pereira Nunes tem a memória de Suzano registrada em fotos e vídeos. O acervo tem milhares de registros de momentos importantes de quem sempre participou da vida política da cidade e mantém uma página nas redes sociais. De moleque, com 12 anos, já tinha foto, eu com uma maquininha, eu batia foto. Gostava, adorava foto. Nasce com a gente isso aí. Eu comecei a guardar uma fotinha, depois eu, com o passar do tempo, eu fui começando a me guardar, que ninguém tinha a história de Suzano, ninguém tinha foto, tinha nada. O que tinha era eu. Isso aí há muitos anos. Isso é mais de 50 coleções, mais de 50 anos, 60 anos. Agora, quando eu vejo, eu tenho mais de 40 mil imagens, Suzano. Mais de 40 mil. Em 1988, houve um concurso na Câmara de Suzano para escolher o hino da cidade. Quem ganhou foi José de Gouveia. O hino é feito para cultivar o amor pela pátria, pelo Estado, pela cidade. Então, só quem ama um lugar é que pode viver bem nesse lugar, colaborar com as coisas boas para o bem de toda a sociedade. Você tem que começar a amar as pessoas da sua família, amar as pessoas da sua rua, amar as pessoas do seu bairro, da sua cidade, do seu estado e do país. A memória, para mim, ela tem um significado muito importante e eu participei ativamente da vida social de Suzano. Eu tive bloco de carnaval, eu tive grupo de teatro, então eu joguei futebol aqui nos times aqui da Várzea, então minha relação com a cidade é muito forte. É importante conhecer a nossa história, saber da nossa origem. Como cidadão enriquece muito a gente. Conhecer um pouco da nossa história, conhecer a nossa cidade. E Suzano é uma terra tão bonita, tão grandiosa e tão grande ao mesmo tempo que as pessoas não conhecem o que tem aqui. Como cidadão, eu digo, apaixone-se pela sua terra, pelo seu chão, conheça melhor Suzano, porque quem ainda não é apaixonado vai se apaixonar. E em 2022, Suzano ganhou seu primeiro centro universitário. A cidade de Suzano ter uma instituição de ensino superior como o Unipiaget traz muitos benefícios. O primeiro deles é ter uma formação profissional qualificada, acessível para toda a população da cidade. Isso faz com que esse ciclo, então, seja completado. O suzanense vem para o Unipiaget, se qualifica e devolve isso para a cidade em termos de mão de obra. Um outro benefício é ter uma instituição que, como centro universitário, também tem a obrigação de desenvolver programas de extensão para toda a comunidade. E tudo isso vem através da educação. Entender as origens da cidade onde se vive é essencial para contribuir com seu progresso. Se eu entendo que Suzano é a cidade dos encontros e somos iguais, saber da história de Suzano é saber respeitar o outro, respeitar as outras pessoas, as outras culturas,
saber que as misturas todas que são feitas, elas contribuem para algo diferente, que é Suzano. Suzano é fruto dessa mistura. A ingenuidade e o respeito pela terra mostram o quanto a educação é transformadora. E você vai querer ser o que quando crescer? Presidente de Suzano. Presidente da cidade. Prefeito. Prefeito. Presidente não. Quando você for prefeito, o que você vai fazer? Não desmatarei muito, porque eu gosto em si da natureza. Muita coisa que temos hoje foi por causa da natureza. Escola, por exemplo, temos por causa da natureza. Os livros, a gente tem que agradecer a natureza por ter tudo isso, animais. E eu também, quando for prefeito, tirar um pouquinho de caça. São as crianças que vão dar continuidade a todo esse trabalho e preservar as memórias dessa cidade. Suzano tem 2 prédios históricos. Um é a Igreja do Baruel e o outro onde está a maior estátua de Buda. E muito legal isso. E eu achei muito interessante o nome Baruel. De onde veio esse nome? Veio de um pirata inglês chamado Henry Baruel, onde ele chegou aqui no Brasil, casou com uma mulher, e o trineto desse casal foi quem batizou o lugar, com o bairro e etc. Isso eu achei muito interessante, porque foi de um pirata, contos de fadas. Suzano, você é incrível, 74 anos muito legais, começou toda a história, eu acho você demais, Suzano. Canto meu recanto, porque persisto em declarar-te o meu amor. Canto meu recanto também, porque deitas distraída por vezes o ardido gosto daquelas exóticas frutas do norte, da gente que te invade a vista na busca da sobrevida distante. Canto meu recanto, porque tanto te vejo triste como viúva desatendida de afeto, usada e explorada por quantos rufiões que nem sabem onde foi teu leste, que foi já dama antes de ser o que te fizeste. Agradeço o que me deste em sonho e este sol de esperança. Avante, avante, Suzano, para um futuro de glória. Avante, avante, Suzano, para o florir da vitória. Música